Olá pessoal, estamos de volta para dar continuidade aos nossos estudos aqui de matemática do nono ano. A gente finalizou o nosso conteúdo de equações de segundo grau e hoje nossa videoaula será uma introdução básica dos nossos estudos sobre funções. Tanto veremos funções de primeiro grau como também funções do segundo grau. Hoje especificamente faremos a introdução dos nossos estudos sobre função de primeiro grau, também chamada de função afim. É isso mesmo. Função do primeiro grau é também denominada função afim. Aí eu começo com essa frase aí. Está afim de aprender? Então acompanha aí junto comigo os slides. Veja aí na tela. Antes de continuarmos, vamos pensar o seguinte. Antes de falarmos de função, preciso saber se você sabe o que é uma variável. A gente já vem falando sobre variável, incógnita. Então, antes da gente começar a falar de função, você sabe o que é uma variável em matemática? Não? Nunca é tarde para falarmos sobre o assunto, não é verdade? Basta seguir com a apresentação. Sim, que bom, vamos rever. Então, qual o conceito de variáveis em matemática? Variáveis são grandezas que podemos mensurar. Como assim, professor? Por exemplo, grandezas que podemos mensurar como peso, valores de altura, temperatura, valores de velocidade, que vocês estudaram esse ano no nono ano em física, cor dos olhos, o preço de algum produto no supermercado, o espaço, etc. Todos esses elementos que eu acabei de falar são considerados variáveis, ou seja, grandezas. E misturando essas variáveis, a gente pode criar uma função. Pronto. Então podemos definir o que é uma função. Vamos lá entender o que é uma função. Podemos encarar uma função sendo uma máquina, onde você cola uma coisa, ou seja, a variável, e sai outra. Imagine que a gente tivesse uma máquina em que eu coloco algo nela e ao sair, sairá uma outra coisa. Por exemplo, a máquina de moer café. Você coloca o café em grãos e sai moído. O moedor tem a função de moer o café. Então a função seria mais ou menos isso. Entra uma variável e a máquina teria uma função de transformar essa variável numa outra variável, numa outra grandeza. Por exemplo, a máquina de moer café, eu coloco os grãos de café e vai sair o café em pó, moído, tá certo? Matematicamente falando, para vocês entenderem, observa aí o desenho abaixo. Eu tenho dois conjuntos. Lembra que vocês estudaram conjuntos lá no quinto ano, sexto ano? No primeiro conjunto, eu tenho algumas grãos de café. Então eu tenho um punhado que corresponde a 1 grama de café, outro que corresponde a 2 gramas e outro que corresponde a 3 gramas. Esse primeiro conjunto, que é antes de entrar na máquina de moer, eu vou chamar de domínio. Então, professor, posso dizer que as variáveis é considerado o domínio da função? Sim. Quando eu coloco esses grãos de café no moedor, vou obter 1 grama de pó de café, 2 gramas de pó de café, 3 gramas de pó de café. Esse conjunto B, após a utilização da função da máquina para moer, eu vou chamar de contradomínio. Então, domínio são as variáveis que entram após a transformação da função e a imagem é o resultado, é o contradomínio. Então, uma função é uma relação matemática, que eu posso sempre utilizar este símbolo. Vocês vão ver que a gente vai utilizar bastante esse símbolo aqui, f de x. Uma função é uma relação matemática f de x, que é igual ao moedor, que faz ponte entre dois elementos de conjuntos distintos. No nosso exemplo, temos um punhado de grãos de café que são moídos pelo moedor, ou seja, a função f de x, e viram um café moído.
Conceitualmente falando, uma função é a relação matemática entre os elementos do domínio e do contradomínio, que pode ser representada através de pares ordenados. O valor que entra, a variável que entra, eu sempre vou chamar de x. E o valor que sai, eu sempre vou chamar de y. X e y eu chamo de par ordenado. Por exemplo, o A e o B, sendo que o A pertence ao conjunto A, ao domínio, e o B pertence ao conjunto B, que é o contradomínio. Uma função pode ser representada através de diagramas, como vocês estão vendo aí. De vermelho eu tenho os elementos do conjunto A, com os números 1 e 2, e de azul eu tenho um conjunto com os elementos 5, 7, 8 e 9, que são os elementos do conjunto B. Então, o 1 está fazendo correspondência com 5, o 2 correspondência com 7. O conjunto A é chamado de domínio e os elementos do conjunto B é chamado de contradomínio. Agora vamos observar os graus das funções. Assim como a gente observa as equações, sendo que as equações que tiver expoente 1 nas variáveis eu chamo de equação do primeiro grau, e as equações que tiver o 2 no expoente da variável x eu chamo de equação do segundo grau, nas funções também nós reconhecemos se será uma função do primeiro grau ou uma função do segundo grau pelo o expoente da variável x. Então as funções podem ser divididas segundo o grau de sua variável. Por exemplo, na função de primeiro grau, o x é elevado à potência 1, enquanto que em uma função do segundo grau, o x é elevado à potência 2, ou seja, ao quadrado, e assim sucessivamente. Função de primeiro grau, como vocês estão vendo aí, é representada por essa lei de formação. O que é uma lei de formação? É uma equaçãozinha que representa cada função. Existe uma para representar a função do primeiro grau, e existe outra para representar a função do segundo grau. Qual é a equaçãozinha que representa a função do primeiro grau? Toda função do primeiro grau será representada por essa fórmulazinha, f de x igual a x mais b. F de x é igual a x mais b. Em toda função, eu posso representar por f de x, como também posso representar por y. F de x é a mesma coisa que y. O a vai ser um coeficiente numérico que vai estar antes de x, e o b vai ser um coeficiente numérico que vai estar sozinho, chamado de termo independente. Então, f de x igual a x mais b é a lei de formação de uma função do primeiro grau. E a lei de formação de uma função do segundo grau é f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Essa é uma lei de formação do... No próximo slide, são apresentados alguns tipos de gráficos. No próximo slide, são apresentados alguns tipos de gráficos. Discuta com seu professor que grau de função cada gráfico pertence. Então, pessoal, no nosso estudo de funções, nós vamos trabalhar também com gráficos, tanto com a construção de gráficos no plano cartesiano, como a identificação de pontos no plano cartesiano. Professor, nós já estudamos isso no 6º ano. A gente vai retomar este assunto. Localizar pontos no plano cartesiano é o primeiro passo para que a gente trabalhe com a construção de gráficos, tanto de funções do primeiro grau como funções do segundo grau. Observe aí alguns gráficos de funções. Nós temos gráfico de função do primeiro grau, sempre será uma reta, está representada aí no plano cartesiano pela cor azul. Que é um plano cartesiano, professor? É um eixo x e um eixo y. Esse eixo x é chamado de abscissa, é representado pela letra x. Este eixo y é chamado de ordenada. À direita do eixo x são os números positivos, à esquerda do eixo x são os números negativos. Para cima no eixo y são os números positivos, para baixo no eixo y são os números negativos. Qual é o gráfico de uma função do primeiro grau? O gráfico de uma função do primeiro grau, conforme vocês estão vendo de azul, é essa reta.
todo gráfico de função do primeiro grau é uma reta no plano cartesiano. Qual será o gráfico de uma função do segundo grau? A gráfico de função do segundo grau, vocês estão vendo de vermelho, sempre será uma parábola, ou com a concavidade para cima, ou com a concavidade para baixo. E aqui nós temos alguns outros exemplos de gráficos que vocês só verão no ensino médio, o gráfico de uma função exponencial e etc. E o gráfico de uma função trigonométrica. Essa aqui só estuda no ensino médio. O que nós vamos estudar aqui é apenas o gráfico da função do primeiro grau, que é uma reta, tá certo? E o gráfico de uma função do segundo grau, que é uma parábola, ou com a concavidade para cima, ou com a concavidade para baixo. Especificamente, iniciaremos nosso estudo com a função do primeiro grau. Vimos anteriormente que podemos entender a função como uma máquina que entra valores de x e sai valores de y. Então, mais ou menos isso. E tudo que acontece dentro desta máquina chamamos de lei de formação da função, ou seja, toda a transformação do x em y é definida por essa lei. Em outras palavras, a lei de formação é a expressão matemática que define a função. Por exemplo, se eu tenho uma função matemática que define uma função qualquer, que é essa daqui, ó, f de x igual a 5x mais 7. F de x igual a 5x mais 7. Essa é chamada de lei de formação de uma função qualquer, tá certo? Então a função funciona mais ou menos assim. Entra os valores de x nessa máquina, passa por uma transformação que é dada por uma equação, que é o f de x, e após substituir os valores de x nessa função, vai sair o resultado, valores de y. Esse valor de x que entra é o primeiro valor de um par ordenado, e esse valor de y que sai é sempre o segundo valor de um par ordenado, x, y. Vamos dar um exemplo aqui. Quando você vai no supermercado comprar carne, digamos que o preço da carne, hoje, carne de gado, carne de primeira, digamos que um quilo de carne é R$30. Como eu poderia representar uma função que respondesse ao valor do quilo de carne? Poderia escrever assim, ó, f de x é igual, qual o preço do quilo de carne? 30 vezes o valor de x vai ser a quantidade de carne que eu vou comprar. Como é que eu faço? Então, dependendo da quantidade de carne que eu vou comprar, eu vou saber quanto eu vou pagar. E o valor que eu vou pagar é o y. Veja como é que funciona a função. Por exemplo, então f de x numa função pode ser representada também por y. No lugar de f de x, eu escrevo y. 30 é o preço do valor do quilo de carne de primeira de gado. E o x é o valor da quantidade em quilos de carne que eu vou comprar. Digamos que eu quero 2 quilos. 2 quilos. Então, no lugar do x, eu vou substituir por 2. Y é igual 30 vezes 2, 60. Então, se x é a quantidade de carne que eu vou comprar e y é o valor que eu vou pagar, então a função no final terá este resultado, ó. Y é igual a R$60. Então essa equaçãozinha é chamada de lei de formação. Uma lei de formação que corresponde ao preço do valor de carne. F de x é o preço a pagar, é igual a 30, que é R$30 o quilo de carne, vezes x, que é a quantidade de carne. Então, dependendo da quantidade de carne que eu vou comprar, eu vou ter um valor x a pagar. E onde é que entra essa máquina de função aqui nessa situação? A balança que é utilizada no frigorífico é a máquina de fazer a função. Eu digito o preço da carne lá na balança, tá certo? Eu coloco a carne em cima da balança, que é o valor de x que está entrando, e aparece o preço lá na balança digital, que é o y após a transformação. Ao colocar o preço do quilo de carne, que é 30, e a balança multiplica pela quantidade em quilos de carne e vai dar o preço automaticamente. Então aquela balança nada mais nada menos é uma máquina de fazer função com uma função específica com quilo de carne. Deu para entender
mais ou menos, não é? Mas o que é então uma função de primeiro grau? Podemos definir uma função de primeiro grau, que é também chamada de função afim, como uma função f, que pertence ao conjunto dos números reais, que tem uma lei de formação. Então essa é a lei de formação de uma função de primeiro grau, ó. F de x é igual a x mais b, sendo que o f de x posso escrever também, no lugar de f de x eu posso escrever y. O número a, que é o que está antes de x, vocês estão vendo bem aqui, ó, ele é o coeficiente de x, é um número que está antes de x. E o número b é o termo constante ou independente. Podemos também escrever a função da seguinte forma: y igual a x mais b. Tanto faz escrever f de x como y, tá certo? Veja um exemplo de uma função do primeiro grau. F de x igual a 2x menos 7. Quem é o valor de a e quem é o valor de b dessa função? O a é o que está antes de x, 2, e o b é o que está sozinho, é o termo constante, menos 7. Então, toda função do primeiro grau terá essa forma: f de x igual, f de x, de novo, ó, f de x igual a x mais b. Essa é a lei de formação de uma função do primeiro grau, que pode também ser escrita, no lugar de f de x eu posso escrever y. Y é igual a x mais b. Digamos que eu tenha um exemplo, y é igual a 3x mais 1, e perguntar para você, quem é o valor de a e quem é o valor de b dessa função? Aí você escreveu, o a é o que está antes de x, é 3, e o b é o termo constante, o que está sozinho é 1. Como fazer um gráfico de uma função de primeiro grau? Temos como representação gráfica da função de primeiro grau uma reta, isso eu já falei. Para a função do exemplo anterior, y igual a 2x menos 7, teríamos: definimos que o gráfico da função de primeiro grau é uma reta. Desta forma, obtendo dois pontos e ligando com uma reta, teremos o gráfico de nossa função. Tive uma ideia, vamos ver um exemplo. Se igualarmos x igual a 0, teremos o ponto em que a reta intercepta o eixo y. Mas vamos voltar aqui na construção do gráfico, tá certo? Como construir um gráfico? Para construir um gráfico, eu vou ter que atribuir, eu vou montar uma tabela. Na primeira coluna eu vou atribuir valores a x e na segunda coluna eu coloco a função. Qual é a função que ele deu lá, ó? Y igual a 2x menos 7. Quais são os valores que eu posso atribuir? Qualquer um valor que seja positivo ou negativo, 0 e 1. Vamos atribuir esses dois valores. Por que só dois valores? Porque eu tendo 2 pontos, eu já posso fazer um gráfico. Então, eu atribuí valores quaisquer para x e vou substituir na função. Onde tiver x na função, eu vou substituir pelo número. Então fica y é igual a 2 vezes x menos 7. 2 vezes o x que é 0, menos 7. Y é igual a 2 vezes 0 é 0, 0 menos 7. Então o resultado, y é igual a 0 menos 7, menos 7. Quando o x for 1, y é igual a 2 vezes 1, menos 7. Y é igual a 2 vezes 1 é 2, menos 7. Então achei o valor de y. 2 menos 7, menos 5. Então eu construiria um gráfico, ó. Eu coloco o plano cartesiano, o eixo x, o eixo y, e eu tenho dois pares ordenados: 0 no x, menos 7 no y. Menos 7 no y para baixo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Quando uma das coordenadas é 0, o ponto vai ser em cima do menos 7. O outro ponto, 1 no x, onde é que fica 1 no x? Para a direita. E menos 5 no y. Menos 5 no y, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Ligando esses dois pontos. Então, tendo dois pontos no plano cartesiano, eu posso ligar essa reta. Então, essa seria o gráfico de uma função do primeiro grau. O gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta.
Agora nós vamos ver o conceito bem importante, raiz de uma função. Raiz de uma função. A raiz ou zero de uma função é o valor do x quando o y é zero. Ou seja, quando f de x é igual a zero ou o y é igual a zero. Isso aqui vai ter no exercício. Para calcular a raiz de uma função, você vai atribuir ao valor de f de x ou y o valor zero e resolver a equação do primeiro grau. Como é que eu vou fazer isso? Digamos que eu tenho uma seguinte função, ó. Dada a função f de x igual a 6x menos 2, determine a raiz dessa função. Então, como é que eu vou calcular a raiz dessa função? No lugar do f de x, eu coloco zero. Ó. Toda vez que vai determinar a raiz de uma função, você vai chamar f de x ou y de zero. 0 é igual a 6x menos 2. Invertendo essa igualdade, eu vou dizer que 6x menos 2 é igual a 0. 6x é igual, passando menos 2 para o outro lado, 2 positivo. X é igual a 2, que está no segundo membro, dividido, o 6 passa dividindo. X é igual, divide 2 por 2 e 6 por 2. 2 por 2 é 1, 6 por 2 é 3. Então, o zero dessa função seria 1/3. Vamos ver outro exemplo. Dado uma função y é igual a 2x menos 8, determine o zero dessa função. No lugar do y, você coloca 0 e repete o restante da função. 0 é igual a 2x menos 8. Invertendo essa igualdade, 2x menos 8 igual a 0. Resolva a equação do primeiro grau. 2x é igual, passando menos 8 para o segundo membro, a 8. 2x é igual a 8. Então, x é igual a 8 dividido por 2. X é igual a 8 dividido por 2, 4. Então para calcular o zero de uma função, basta substituir o f de x ou o y por zero e resolver a equação do primeiro grau. Existe uma forma mais fácil? Existe, é só olhar aqui, ó. Conceitualmente falando, se o f de x é igual a zero, eu vou ter ax mais b é igual a zero. Isolando ax no primeiro termo, o b positivo passa para o segundo, trocando de sinal. Ax é igual a menos b. E x, isolando o x, é igual a menos b sobre c. Então, basta aplicar essa formulazinha. Para achar a raiz de uma função, basta aplicar essa fórmula. X é igual a menos b sobre c. Vamos ver um exemplo. Dado uma função f de x igual a 2x menos 10, determine a raiz de uma função. A raiz de uma função. Basta você aplicar essa fórmula. Ó. X é igual a menos b sobre c. X é igual. Quem é o menos b? O menos b. Desculpa, não é menos b sobre c. É menos b sobre a. Desculpa. Dada a função igual a 2x menos 10, determine a raiz de uma função. Você vai aplicar essa fórmula. X é igual a menos b sobre a. X é igual. Quem é o menos b? O b não é menos 10? Menos e menos fica mais, é 10. Dividido pelo a. Quem é o a? É o que está antes de x, 2. X é igual. 10 dividido por 2, 5. Professor, mostra mais um exemplo. Ó. Mostra mais um exemplo. De repente eu tenho uma função y é igual a 3x menos 9. Determine a raiz dessa função. Aí você identifica quem é o a e quem é o b. A função não é essa, y igual a x mais b. Essa não é a lei de formação da função. O a é o que está antes de x. Quem é? Está antes de x, 3. O b é o termo constante, menos 9. Achando o a e o b, aí você aplica a fórmula para achar a raiz. Ó. X é igual a menos b sobre a. X é igual a menos b. O b não é menos 9, menos e menos mais, 9. Dividido pelo a, que é 3. X é igual a 9 dividido por 3,
3. Então você tem duas maneiras de achar a raiz de uma função, ou igualando o f de x a zero, ou substituindo o f de x por zero, ou o y por zero, e resolvendo a equação do primeiro grau, ou aplicando essa formulazinha, menos b sobre a, considerando que a lei de formação da função é f de x igual a x mais b. Ok? Numa função do primeiro grau, podemos considerar se essa função é crescente ou decrescente. Então, nós vamos utilizar os termos, ou ela cresce ou ela decresce. Para sabermos se uma função é crescente ou decrescente, basta olhar o sinal da constante a, do número que tiver antes de x. Se o sinal do número que tiver antes de x for positivo, ela será uma função crescente. Se o sinal do número que está antes de x for negativo, ela será uma função decrescente. Veja o exemplo. Digamos que eu tenho uma função f de x igual a 5x mais 1. Então você identificou. Quem é o número que está antes de x? O valor de a é o 5. 5 positivo. Então se o sinal, quando não tem nenhum sinal aqui, é porque é mais. Se o número que está antes de x é positivo, então você vai dizer que a função é crescente. É bem simples. Por quê? Porque o valor de a é maior do que 0. E quando uma função é decrescente? Digamos que eu tenho o exemplo de uma função y igual a menos 2x mais 3. O valor de a é o que está antes de x. Quem é que está antes de x? Menos 2. Então eu posso dizer que o a é menor que 0, ou seja, é um número negativo. Toda vez que o valor de a for negativo, você vai dizer que a função é decrescente. Então é bem simples e fácil. Para saber se uma função é crescente ou decrescente, basta você olhar o valor de a. Se o a for maior que 0, ou seja, o número que tiver antes de x for positivo, será uma função crescente. Se o número que tiver antes de x for negativo, tiver um menos ali antes do termo de x, será uma função decrescente. Ok? Função crescente ou decrescente significa que quando a constante a é positiva, de acordo que aumentamos os valores de x, os valores de y também aumentam. Observe que o gráfico de velocidade, veja que quando aumentamos o tempo, aumenta a velocidade. E o gráfico de uma função crescente sempre será assim, ó, subindo. Ok? E com relação à função decrescente, temos que quando a constante a é negativa, de acordo que aumentamos os valores de x, os valores de y diminuem. Como é que representa um gráfico de uma função decrescente? Ele vai diminuir no decorrer do tempo. Ok? Agora vamos retomar um ponto importante que vocês já até estudaram, retomando o sistema cartesiano ortogonal. Como localizar pontos no plano cartesiano? Como nos mapas, em matemática, também utilizamos pares de números, que chamamos de coordenadas, para representar pontos de um plano. A figura ao lado é chamada de plano cartesiano ortogonal. O plano cartesiano ortogonal é composto por um eixo horizontal deitado, que nós chamamos de eixo X, que é também chamado de eixo das abscissas, e um eixo vertical em pé, que nós chamamos de eixo das ordenadas, de Y. Esses dois eixos, eles cortam um plano em 4 partes. Aqui é chamado de primeiro quadrante, aqui é chamado de segundo quadrante, aqui de terceiro quadrante e aqui de quarto quadrante. Vamos fazer uma atividade que vocês vão utilizar também esses conceitos para resolver a última questão da atividade. Localize no plano cartesiano os pontos. Ponto A, 1 e 3. Ponto B, menos 1 e 3. Ponto C, menos 2 e 0. Ponto D, menos 3 e menos 5. Ponto E, 0 e menos 3. Para localizar, você vai ter que desenhar um plano cartesiano no caderno de vocês. Ó. O eixo X e o eixo Y. E o eixo Y. Ok? Um ponto, sempre eu terei o primeiro valor desse ponto é o X e o segundo sempre é o Y. Então, desse primeiro ponto aqui, 1 no X e 3 no Y. 1 no X fica à direita de X ou à esquerda de X? Os números positivos de X é à direita e os negativos é à esquerda.
1 no x fica bem aqui, ó. 1 no x bem aí. 3 no y fica para cima ou para baixo? 3, os números positivos de y fica para cima. 1, 2, 3. Então você vai juntar com a linha pontilhada o 1 e o 3, onde ela se encontrar é o ponto. Aqui é o ponto A, ok? Vamos localizar agora o ponto B. Menos 1 e 3. Menos 1 no x, fica à direita de x ou à esquerda de x? Quem disse que é a esquerda, muito bem. Menos 1, os números negativos de x ficam para a esquerda. 3 no y. 3 no y já tem, ó. Ligando aqui uma linha pontilhada, ligando o menos 1 e o 3, onde ele se encontra é o segundo ponto. É o ponto B. Terceiro ponto, menos 2 e 0. Menos 2 no x é para a esquerda de x. 0 no y. Toda vez que uma das coordenadas for 0, o ponto vai ficar em cima do número. Menos 2 e 0, o ponto vai ficar em cima do menos 2. Aqui é o ponto C. O ponto D, menos 3 e menos 5. Menos 3 no x. Eu vou aumentar aqui o eixo. Ó. Menos 3 no x. Fica para a esquerda. E menos 5 no y. Menos 5 no y, eu vou ter que aumentar o eixo y aqui para baixo. Ó. Menos 5 no y, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Os números negativos de y estão para baixo. Ligando aqui o menos 3 com o menos 5, onde se encontra aqui é o ponto D. E o ponto E, 0 e menos 3. 0 no x, o 0 é onde os eixos se interceptam, se cruzam. E menos 3 no y para baixo. Menos 1, menos 2, menos 3. Quando uma das coordenadas é 0, o ponto é em cima do outro número. Aqui é o ponto E. Então é assim que a gente faz a localização do ponto cartesiano. Vocês podem pesquisar na internet algumas videoaulas como se localizar pontos no plano cartesiano. Ok, pessoal? Ou então volta a explicação e vê novamente, tá certo? Então, pessoal, após assistir essa videoaula bacana sobre a introdução do estudo de funções, especificamente função do primeiro grau, eu vou propor a vocês que copiem e respondam no caderno essas 4 questões. A questão 1, determinar os zeros de uma função. Você vai substituir. Existem 2 maneiras de determinar os zeros de uma função. Ou você substitui o y ou o f de x por 0 e resolve a equação. Ou você utiliza a fórmula x é igual a menos b sobre a, sendo que o a é o número que está antes de x e o b é o termo independente. Você pode aplicar essas 2 fórmulas para calcular os zeros de uma função. Na questão 2, classifique cada uma das funções seguintes em crescente ou decrescente. Vocês vão analisar. Quando o valor de a, que é o número que está antes de x, for positivo, a função é crescente. Se o valor de a, que é o número que está antes de x, for negativo, a função é decrescente. A terceira questão, a função real de variável definida por f de x igual a 3 menos 2a vezes x mais 2 é crescente quando? Aí você vai marcar uma das opções corretas. Essa questão caiu na Universidade Federal do Piauí. E a última questão, quarta, localize os pares ordenados no plano cartesiano. Você vai desenhar aí o plano cartesiano, o eixo x, o deitado, o eixo y em pé. Os x à direita são positivos, os valores de x à esquerda são negativos, os valores de y para cima são positivos, os valores de y para baixo são negativos. Nos pares ordenados, o primeiro valor é sempre x e o segundo valor é sempre y. Então, espero que vocês consigam responder, pesquisem, copiem, respondam no caderno e enviem a devolutiva para mim. Bons estudos, grande abraço e até a próxima aula, onde nós faremos a correção dessa atividade.